Olá, eu sou o professor Fernando, professor formador da disciplina de Matemática Básica. Hoje, com a aula de número 2, nós veremos os produtos notáveis e as frações. Vamos iniciar falando dos produtos notáveis, que é então a regrinha prática de cada um deles. Quadrado da soma. Quadrado da soma de dois termos, você pode resolver pela distributiva, mas pode resolver aplicando essa regrinha prática, que diz o seguinte: quadrado do primeiro termo, então, a elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, que é o a, vezes o segundo, que é o b, e mais o quadrado do segundo termo. Quando você faz isso, você já tem a resposta, o resultado, de forma direta. Da mesma forma, o quadrado da diferença de dois termos, aqui é só o sinal que vai trocar aqui nessa regra. Então, quadrado do primeiro, como aqui é menos, então é menos duas vezes o primeiro termo pelo segundo e mais o quadrado do segundo. E aí você tem o exercício pronto de forma simples, né? E o terceiro produto, que é a soma pela diferença de dois termos, a mais b vezes a menos b. Você pode fazer a distributiva, né? Você pode fazer a distributiva ou simplesmente aplicar essa terceira regra, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, e aí você já encerra o exercício. Vamos aplicar esses três produtos lá nos exercícios. Na letra A, você tem que resolver, então, desenvolver o quadrado da soma desses dois termos. 2x é o primeiro termo e o 3 é o segundo termo. Aplicando essa nossa primeira regra, você vai ter quadrado do primeiro, 2x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, portanto, duas vezes o 2x vezes o 3, e mais o quadrado do segundo. E aí você resolve as potências, as operações que você tem aí pela frente. 2x elevado ao quadrado, 4x ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12x. E 3 ao quadrado, 9. Pronto. Resolveu e achou um trinômio, três termos aí, que é a resposta desse exercício. Da mesma forma, na letra B, você tem o quadrado da diferença, a regra é a mesma, só que o sinal ali é menos. Então, quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Notem vocês que aqui nós não trabalhamos com sinal, você já coloca o sinal resultante aqui, que a própria regra já traz. Então não vai colocar menos 2 aqui, porque esse sinal já está contemplado aqui na regra. E mais o quadrado do segundo. X ao quadrado é x ao quadrado menos, menos 2 vezes 2, 4x, e 2 ao quadrado é 4. Pronto. Então aqui nós temos as respostas, né, nesses exercícios, aplicando a regra prática. E o terceiro, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. O primeiro termo é 3x e o segundo é 1. A resposta é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 3x ao quadrado, 9x ao quadrado, e 1 ao quadrado é 1. Fechou e terminou essas respostas. No exercício 2, nós temos operações com frações. Eu vou resolver dois exercícios aplicando as operações nas frações. Na letra A desse segundo exercício, nós temos aqui uma expressão numérica envolvendo fração com uma, duas, três operações: multiplicação, adição e divisão. Muito bem. A ordem de resolução dessas expressões é resolver primeiro o que nós temos dentro do parênteses. O resto a gente repete. Então aqui eu vou repetir aqui o 2/3 vezes. Aqui dentro do parênteses vai dar um resultado que vai dividir com 4/9.
O que eu tenho dentro do parênteses? Eu tenho uma soma. Notem vocês que o denominador do 5 é 1, não tem nada embaixo, é 1. Como nós temos denominadores diferentes, nós não podemos somar de imediato esses dois números. Nós temos que tirar o mínimo. E tirar o mínimo é basicamente fazer isso. 3/4 mais 5 sobre 1. O mínimo entre 4 e 1 é o 4. Vamos lembrar como é que nós fazemos. Nós dividimos e multiplicamos. 4 divididos por 4 dá 1, vezes 3 dá 3. 4 divididos por 1 dá 4, vezes 5 dá 20. Aí sim, você pode somar 3 com 20, vai dar 23 sobre 4. Então, o resultado dessa operação, 3/4 mais 5, é 23/4. E aí você coloca aqui o resultado, 23 sobre 4. Muito bem. Agora você ficou com duas operações, a multiplicação e a divisão. Aqui você pode fazer a divisão primeiro, né? E a divisão de duas frações, vamos relembrar a regrinha, né? Olha, vezes, o parênteses aqui não tem mais serventia, 23/4. E aqui, quando você tem a divisão de duas frações, você pode repetir a primeira e fazer vezes, né? Multiplicar o inverso da segunda. Então, vezes 9 sobre 4. E notem que, por último, agora eu fiquei com a operação multiplicação. Né? Muito bem. Como que nós multiplicamos frações? Multiplicamos em cima e embaixo. Para não dar números grandes, para facilitar, vamos tentar simplificar alguma coisa. Veja, eu posso simplificar esse 3 com esse 9. 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Eu posso simplificar esse 4 com esse 2. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. E aí, como eu não tenho mais o que simplificar, eu vou multiplicar. Então, aqui a resposta final vai ser 1 vezes 23, dá 23. 23 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 69. 1 vezes 2 vezes 4 vai dar 8. 69 sobre 8 é a resposta dessa expressão numérica. Ok? Muito bem. Na letra B, eu também tenho algumas operações. Basicamente, eu tenho uma potência, uma divisão e uma outra divisão com fração. A regra aqui é resolver primeiro a potência, depois o que está dentro do colchete e, por último, dividir por 1/6. Então, aqui nós temos 3/5 elevado ao quadrado. Como que nós resolvemos a potência de uma fração? Você eleva ao quadrado o 3 e o 5 também. Portanto, 3 ao quadrado dá 9, 5 ao quadrado dá 25, divididos por 27 sobre 25. E aí eu já posso eliminar o colchete colocando essa divisão por 1/6. Ok? Eu posso fazer essa divisão primeiro e depois com a outra. Então, eu vou fazer essa divisão aqui. 9 sobre 25 vezes o inverso da segunda, que é 25 sobre 27, divididos por 1/6. Muito bem. Aqui, vamos simplificar, olha. 25 por 25 dá 1. 9 por 9 dá 1. 27 por 9 dá 3. O que sobrou? 1 vezes 1 vai dar 1. E aqui ficou 1 também. 1 vezes 3 dá 3. Divididos por essa outra fração que é 1/6. E aí eu volto a fazer a divisão de duas frações, que é repetindo a primeira, fazendo a multiplicação pelo inverso da segunda. O inverso de 1/6 é 6 sobre 1. E aqui nós temos o resultado final, né? 6 divididos por 3 vai dar 2.
E aí encerramos essa aula 2, espero que você tenha tirado suas dúvidas de como tirar o mínimo, de como aplicar um produto notável de forma prática e simples. Ok? Bons estudos e até a próxima.